Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que estão aqui na plateia hoje nos prestigiando, aos integrantes da imprensa, aos que nos assistem de suas casas, meu boa noite. O assunto que eu tenho hoje a tratar aqui na Palavra Livre diz respeito a um problema que acontece em São Bento e que vem sendo colocado na mídia há algum tempo, que é em relação ao desrespeito com relação à coleta de lixo na área central da cidade, com a colocação de lixo fora dos horários estipulados, gerando um incômodo para a cidade e um problema para a cidade, principalmente com relação... A gente teve alguns episódios aí de cheias no período de chuvas, onde via-se, né, sacos boiando, bocas de lobo entupidas, por lixo que estava no local na hora inadequada. E muito já se falou sobre conscientização, sobre trabalhar os comerciantes, principalmente do centro da cidade, para que, né, eles sabem quando o caminhão passa, qual é o horário que tem que destinar o resíduo. Só que eu conversei com alguns empresários, com alguns comerciantes, e a gente tem que ouvir os dois lados também. E tem muitos comerciantes que têm dificuldade com relação ao resíduo sólido no centro da cidade, porque são lojas pequenas, são lojas que não conseguem, às vezes, deixar muito material guardado de resíduo para colocar depois. Então, o principal problema que a gente vê no centro da cidade hoje é que o caminhão da coleta seletiva passa na segunda-feira. Então, o centro faz coleta seletiva, né? Toda a cidade recebe o caminhão da coleta seletiva uma vez por semana em São Bento. E o centro é na segunda-feira. Então, para as residências, o normal é justamente você, né, você acumula o teu lixo e deixa para colocar no dia que passa o reciclável. Com relação aos comércios, fica difícil, às vezes, eles armazenar uma semana inteira de lixo, que é muito lixo de caixas e reciclável que eles geram, em, às vezes, lojas pequenas, né, em espaços pequenos, para poder deixar até na outra segunda-feira para ser o lixo colocado fora. Até vi que o vereador Godoy, acho que vai pedir uma parte, justamente uma das manifestações, as últimas na rede social, foi do vereador Godoy, que postou uma foto, né, que ilustra bem essa questão, levantando esse problema que o vereador já colocou várias vezes, né, do como fica feio também o amontoado de lixo que é feito antes da coleta. Mas qual que é a origem do problema? E aí entra uma indicação que eu estou dando entrada na Câmara, para pensar numa das possíveis soluções para esse problema, que seria a gente ampliar a coleta de resíduos recicláveis no centro, para não ser só na segunda-feira, principalmente no anel central, na área comercial histórica, que é onde a gente concentra muitas lojas que têm essa geração muito grande de caixas de papelão, de material reciclável, para que a coleta possa ser alterada, para ser feito mais vezes nesse local, a coleta seletiva. Então, a ideia seria que houvesse um caminhão que passasse ou talvez todo dia, ou 3 vezes por semana, ou então que ele passasse também em horários alternados, porque no centro a coleta é feita só à noite, até para não atrapalhar o trânsito, mas a gente sabe de alguns comércios que têm dificuldade com relação a isso, por exemplo, um restaurante que trabalha e fecha às 2 horas da tarde, 2h30, coloca o lixo para fora às 2h30 da tarde, e o caminhão vai passar às 8, 9 horas da noite, então ele vai ficar fora todo esse período. Então, a minha sugestão é para que se estude uma possibilidade de aumentar o número de coletas no centro da cidade, tanto da seletiva como da orgânica, com relação aos horários, porque é uma particularidade do centro, a gente tem muitas lojas concentradas, lojas pequenas que não conseguem acumular todo o seu resíduo produzido durante uma semana para disponibilizar só no dia que passa a coleta. Então, talvez a gente poderia fazer, com essa indicação, com esse estudo, mudar essa realidade em São Bento. Eu sei que no SAMAI já foi, no setor de resíduos sólidos lá, eles já iniciaram alguns estudos com relação àquelas caixas subterrâneas. A gente já viu algumas cidades, até uns vídeos circulando, né, você coloca, é feito um buraco grande na calçada e é feito um container subterrâneo e os lojistas podem colocar o lixo lá, o caminhão vem, engata um guincho, levanta e leva, para facilitar, porque é um espaço maior, é amplo o container, então você não fica com ele acumulado na rua. Essa solução, ela parece ser um pouco cara. É uma das soluções que a gente pode estudar, mas parece que é R$90 mil cada ponto de coleta e tem que adaptar todo o caminhão para poder fazer essa coleta, e fora que você não deve colocar isso em locais que podem sofrer alagamentos,
porque se né, chover muito, vai entrar água, vai alagar todo o resíduo que está colocado lá dentro. Então, assim, essa seria uma das possibilidades, os subterrâneos, mas eu vejo que se talvez a gente mudar a quantidade de coletas nessa área e mudar um pouco os horários, não tirar de um horário, colocar mais um horário, né? Não substituir, mas colocar mais alguns horários, a gente poderia talvez resolver esse problema que tanto incomoda. Vereador César? Vou ser bastante breve para não prejudicar seu tempo. Eu venho acompanhando essa situação há muito tempo, venho reclamando. O sistema de coleta de lixo, não estou falando de coleta seletiva, estou falando de lixo, de São Bento do Sul parou no tempo há vários anos e ele ainda é feito da maneira de como São Bento do Sul era há muitos anos atrás. Precisa-se de alternativas, o empresariado sofre com isso, a cidade sofre por conta, não só e isso conta muito, a questão da beleza da cidade é comprometida com esses sacos de lixo, enchentes, que Vossa Excelência citou, muito bem citado, mas não há muito o que fazer. Eu conversava com os comerciantes, um deles falou, eu vou conversar com os vizinhos aqui, para a gente colocar num bequinho aqui, aí fica mais fácil. É uma ideia, estão tentando, mas o poder público precisa assumir essa responsabilidade de que tem que propiciar alternativa para poder resolver. O subterrâneo é maravilhoso, custa caro, a gente sabe, mas é uma. Tem uma outra alternativa que vi numa desses cursos, dessas viagens, enfim, nós temos aqui no centro de São Bento do Sul vários canteiros desses redondos. Opções existem que tornam o fundo desses canteiros ocos para poder se abrir como uma espécie de tampa e se jogar o lixo lá dentro. E ao final do dia ele é recolhido. E em cima permanece com flores e tudo mais. Não é nada espetacular. Enfim, é um problema, precisa ser resolvido e enfrentado de frente, porque a coleta de lixo de São Bento do Sul, eu repeti, não é a de coleta seletiva, não tem nada a ver com esse assunto no primeiro olhar. Precisa ser repensada de forma urgente. Obrigado, vereador. Certo. Vereador Eide, o senhor queria... Então, concordo, vereador Godoy, que é chegada a hora de a gente pensar numa solução para esse problema, porque principalmente a área central sofre com isso pelos motivos que eu já expliquei aqui, né? As lojas muitas vezes são pequenas, não podem armazenar o lixo por muito período, ou um restaurante que fecha às 14h30 da tarde e não consegue deixar todo o lixo orgânico produzido para colocar no outro dia, também não vai deixar para outro dia, porque o caminhão só passa à noite. Então, na indicação, a minha sugestão é que, se a gente conseguir passar mais vezes o reciclável e também num outro horário, além do noturno, o orgânico, a gente consegue talvez resolver essa questão comunicando os empresários, os comerciantes dos horários exatos onde vai passar, para que o lixo realmente não fique horas e horas colocados fora na rua, porque daí aí sim que acontece aquela chuva, aquele temporal que leva os sacos de lixo e também acaba ocasionando enchentes na nossa cidade. Finalizando meus últimos 50 segundos, presidente, eu gostaria de deixar aqui um convite. No sábado agora, nós teremos aqui no plenário da Câmara a convenção do Partido Progressista, onde será renovado o seu diretório, sua executiva, e eu gostaria de convocar todos os integrantes do partido, todos os filiados a participarem desse momento no sábado, inicia às 8h30, vai até o meio-dia, então que compareçam aqui à Câmara de Vereadores para poder participar dessa eleição, da escolha dos nomes que vão conduzir o partido pelos próximos 2 anos, então a partir de abril agora, 2019, a março de 2021, é uma nova executiva, um novo diretório que serão escolhidos no sábado, então todos os progressistas estão convidados a comparecer aqui à Câmara para poder exercitar o seu direito de voto dentro do partido. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 3. Vereador Nivaldo Bogo. Vou me abster, senhor presidente. Ok, vereador, obrigado. Próximo vereador inscrito. 7. Vereador César Godoy. Senhor vereador, o senhor tem o tempo de até 9 minutos.